Saiu essa semana em todos os portais de notícia que o presidente Lula havia mandado ao Congresso um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Aí muitos se perguntaram, quê? Mas a data da independência brasileira não é no dia 7 de setembro? Qual a importância, então, do dia 2 de julho? Vamos pegar a nossa máquina do tempo para descobrir. Sim, oficialmente, pela historiografia brasileira, o dia 7 de setembro é a data oficial da independência do Brasil com relação a Portugal. Mas, inclusive, há controvérsias também com relação à escolha dessa data, já que o processo de separação entre os dois países não foi marcado apenas em uma tarde com Dom Pedro I levantando sua majestosa espada e gritando independência ou morte. Vale lembrar que, na época, as várias províncias brasileiras não tinham noção de Estado como temos hoje, e nem muito menos do tamanho do território brasileiro. Inclusive, aqui no canal eu já tinha falado sobre isso, né? Enquanto o Dom Pedro I lutou para que muito dos territórios, né, que faziam parte da antiga colônia fizessem agora parte do Brasil como país. Bem antes do dia 7 de setembro em questão, houveram várias rebeliões que tentaram fazer a separação definitiva de Portugal. Dentre elas se destaca a Inconfidência Mineira, sim, aquela lá do Tiradentes que a gente já falou muito aqui, e a Revolução Pernambucana, que conseguiu, mesmo que por pouco tempo, se separar do Brasil. Sabendo disso, é óbvio que o processo de independência não ocorreu tão pacificamente como muitos pensam. É muita contradição também imaginar, né, que teríamos no nosso novo país um português governando. Então muitos até questionaram esse sistema, mas não foi só isso. Em outros lugares, a dominação portuguesa ainda era muito forte, então por isso que demorou muito para que todo o território brasileiro, enfim, reconhecesse a nossa independência. Um bom exemplo disso ocorreu na Bahia, que possuía uma população extremamente insatisfeita com a autoridade portuguesa. Inclusive, antes de 1822, já havia tido a Conjuração Baiana, que buscava a separação de Portugal. Mas é aquela coisa, separar a Bahia de Portugal. Porque não havia, né, como eu falei antes, a noção de território nacional como temos hoje. Inclusive, né, esse movimento da Conjuração Baiana foi o único movimento separatista que pensou na abolição da escravatura. Mesmo, né, sendo reprimido duramente pela coroa, as reivindicações com o passar do tempo não desapareceram. Eles queriam mais autonomia, menos impostos e a insatisfação só aumentou. No contexto da independência, né, Portugal estabeleceu como prioridade a manutenção do norte e do nordeste brasileiro. Você aí do sul, né, que vive reclamando, todo mundo valorizava aqui essa parte do Brasil, né? Milhares de soldados foram enviados para a cidade de Salvador em 1822, porque Salvador era um importante centro, né, aqui econômico e também político para o Brasil, ainda hoje é. Então, após a declaração da independência, a Bahia anunciou lealdade a Portugal, rejeitando, então, a opinião de boa parte da população, que queria sim que o Brasil se separasse, e a Bahia também se separasse de Portugal. Poxa, como assim, né? A insatisfação com o governo local, então, cresceu ainda mais e provocou conflito entre militares civis brasileiros contra os portugueses. E é interessante falar que na Bahia, mesmo na época da Conjuração Baiana e depois, já no movimento que consolidaria a independência do Brasil, muitos populares participaram, né? Pessoas do povo mesmo, com presença de ex-escravos, escravos indígenas. Então, a galera realmente não aguentava mais aquela dominação. E, né, os partidos brasileiros reuniram-se na cidade de Maragogipe, a 23 quilômetros de Cachoeira, em novembro de 1822, e decidiram que todos ficariam ao lado de Dom Pedro, contra a coroa portuguesa. Claro que Portugal reagiu, né, com essa decisão que ia contra o que eles já haviam decidido anteriormente, né, e deu início, então, a uma grande batalha que só se encerraria em 2 de julho de 1823, quase um ano, né, da então data que proclamaria oficialmente, né, a independência do Brasil. Temos que falar também, né, que esse movimento baiano, ela também teve, né, a participação de muitas mulheres importantes. Uma delas, a abadesa Joana Angélica, né, que foi morta por soldados portugueses enquanto tentava resistir à dominação deste, ainda antes, né, da independência oficial do Brasil. E a outra, né, que também é muito conhecida, mas deveria ser mais conhecida ainda, que é a Maria Quitéria, né, que ela entrou para a história ao se disfarçar de homem para lutar no movimento de emancipação do Brasil. E ela não era só uma simples soldada, ela foi muito importante para a vitória em muitas batalhas nos conflitos que ocorreram na Bahia. Mas enfim, né, como é que essa data ela é celebrada hoje?
lá em Salvador, né, assim como em todo o território baiano, é celebrada com muita festa, né, inclusive é feriado lá. Mas que boa parte dos brasileiros nem sabem o significado dessa data, não sabem nem que existe essa festa toda, essa celebração, esse marco importante para a nossa história. Eu mesma só soube disso quando eu fui em Salvador, logo após o 2 de julho, e um historiador que também era guia contou pra gente toda essa história, né, todo o processo que foi para que a Bahia, então, fizesse parte do território brasileiro. Mas isso acontece por quê? Porque, infelizmente, né, muitos conflitos que ocorrem fora do eixo Rio-São Paulo são esquecidos da historiografia brasileira. E poucos brasileiros estudam, né, têm essa oportunidade de conhecer essa parte da nossa história. Mas isso está mudando, tá? Aos poucos. Então, essa lei do Lula, né, vem aí dar também um pouco de protagonismo a outras batalhas, a outros momentos que foram importantes para o nosso país. Só que não foi só na Bahia, né, que aconteceram vários conflitos que viriam, então, a ser parte, né, do movimento de independência do Brasil. Inclusive no Pará teve também, no Piauí, com a presença de tropas, inclusive cearenses, né, que é a famosa Batalha do Genipapo. Então, são muitos lugares que merecem também reconhecimento, senhor Lula. Uma pena, né, que um pouco dessa história chegue até nós. Mas que fique claro, 2 de julho não marca a independência da Bahia, mas sim a luta da Bahia para que a independência do Brasil, enfim, acontecesse, né, fosse reconhecida como um nascimento, né, e mais um conflito que marcaria o nascimento, então, do nosso país, como livre. Enfim, o que você achou dessa história? O que você acha com relação a essa nova lei, né, esse projeto que o Lula está querendo implementar, né, como feriado nacional, o 2 de julho? Comenta tudo que eu quero saber, a sua opinião a respeito. Se você conhecia essa história, deixa nos comentários e também não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para apoiar o projeto. Até mais!